Muito bem, mestre e aprendiz. Estou usando óculos porque fiquei com uma noite de insônia, mas quero falar uma coisa a vocês. Mestre de hoje, uma igualdade moral. O que seja um atributo igualitário moral? Bem, só uma visão de mundo que eu vou apresentar a vocês. Bem, um Ares da mitologia grega, um deus da mitologia grega, tem uma irmã. Na sua complexidade divina, na sua complexidade divina, na sua complexidade de relacionamento, ele tem uma maturidade de saber que é um Deus, que é uma divindade. Então, quando ele é um Deus, uma divindade, é pelo seu desejo, é pela sua motivação, é pela sua existência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando ele sabe que é por a sua existência, por ele ser um Deus, uma divindade, pelas suas aptidões morais, ser um Deus, uma divindade, e tem um relacionamento com uma irmã, um Afrodite. A Afrodite não é uma imaginalidade de Deus, de uma deusa, parecida que ele. Aí tem um relacionamento com sua outra irmã, Atena. Aí tem um relacionamento com a Xena. O conceito moral de um Ares é saber que está tudo no lugar, porque ele é um Deus, uma divindade, porque ele na sua existência é alguém. Isso é a dignidade, é a diferença de um Deus. Um Deus que a humanidade adora, um Deus que a humanidade venere, quando venerado, quando adorado, é porque eles são dignos a receber a adoração e a veneração, porque sua existência mostrou que venceu. Desse modo, um Ares tem um relacionamento com Xena, com Atena, com Afrodite, com quem for. Mas ele é uma divindade. Na sua existência ele é alguém. Aí, nisso, se uma Atena, uma Afrodite ou uma Xena transar com um número maior, como fica a posição de um Ares? O Ares, na sua marginalidade de ser uma divindade e um Deus, sabe que ele é ser uma divindade e um Deus. Ele age na sua marginalidade como um peão. E por que um Deus seria um peão? Porque a sua existência, ele também diz a sua existência. Ele disse a sua existência. Mas quando ele disse a sua existência, ele queria dizer toda a marginalidade de ser um Deus, toda a marginalidade da minha existência. E a marginalidade de um Ares, ser um Deus, é ele ser um peão. O significado de um peão é o significado da sua luta. Ele não luta como Cronos no controle. Ele luta se despojando
de ser um Cronos, um titã, um rei, para se mostrar na marginalidade de um Deus. E nessa marginalidade, ele diz: você pode ter transado com ela, mas eu sou um Deus. E quando ele é um Deus, a estrutura de um Deus está nele. Essa marginalidade é porque a sua divindade o coroou o Deus da guerra. Não coroou sendo um Cronos, o Deus do tempo. Não coroou ele sendo um Cronos que controla tudo e a todos. Ele no seu relacionamento aceita se relacionar. E ele na marginalidade de um Deus, no atributo de um Deus, vai usar a sua autoridade de tudo que ele é marginalizado um Deus, até perante esse gigante dessa Xena, dessa Afrodite ou dessa Atena. Era isso que eu ia falar a vocês. Devido a isso, eu quero falar uma coisa a vocês. Vocês falaram que uma namorada minha vai transar com Thanos, com o trem dele. Quero deixar claro uma coisa. Se eu dei a entender que minha psicologia, minha mente, ou o que eu pratico, depois que eu acendi algum coisa de poder, é completamente humano, e não tenho desventura meio divina, meio alguma coisa mais madura, sabendo que no reino de mortes minha divindade me matou e todos ainda roubaram ela, que eu sou uma divindade. Por causa desse amadurecimento, eu sinto muito fazer alguém pensar que não era uma autoridade um pouco mais divina do que humana. Significa que, como peão, como eu falei peão, minha cultura de peões a vocês, sendo que um peão luta, a sua luta de peão, de toda a burguesia, todo o exército está lutando uma guerra, mas o peão está lá lutando uma luta anônima, uma luta desconhecida, uma luta informal, que se compara a uma vitória, se compara a uma vitória. Uma luta informal que se compara à vitória de toda a humanidade, a vitória de todos os anseios da humanidade, todos os anseios da vitória humana, está entrelaçado àquela luta, à vitória daquele peão. Para simbolizar que quando um peão luta, sua relevância é de um escolhido, é para vencer uma luta e uma guerra final de tirania. Esse é só o sentido que um peão, ou que o que seja, de forma sonhadora, de forma meio cósmica, uma coisa desse tipo. Mas quero deixar claro uma coisa: se eu fiz pensar as pessoas, se eu fiz pensar vocês que não era um pouco divino, que eu, com um peão disso, homem formal, sem ninguém saber o que a vitória seja, sendo a vitória, ou realmente que seja o que significa ser um peão nisso, se eu fiz vocês pensarem que a ideologia, o meu comportamento, ou minhas ações não era uma coisa humana, era uma coisa mais divina, eu sinto muito. Mas, da mesma forma, dentro
da uma divindade divina, dentro de uma divindade que eu mostrei a todos que eu tenho divinamente, até na marginalidade de um Deus, eu também tenho essa mesma atitude em relação ao meu relacionamento, se transar ou não, com esse trem desse Thanos. Essa é a palavra para vocês, boa sorte.